né, para trazer as entrevistas que estão agendadas para hoje, segunda-feira, aqui no nosso Panorama 95. Eu começo já com o primeiro assunto do dia, né? O município de Caicó anunciou ontem que oficialmente que a Caicó está saindo do CADIM, né, que é o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal. Trocando em miúdos, é um banco de dados que tem informações de pessoas físicas e jurídicas que possuem pendências nos órgãos federais, né? Sendo devedores federais. E quem está no CADIM não pode, por exemplo, né, realizar negócios com a União. E quem vai trazer mais detalhes aqui no nosso programa é o secretário de Finanças do município de Caicó, Salmo Batista. Salmo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes, né, do Panorama 95. Como você anunciou, Marcos, né, fomos pegos, né, numa alegria surpresa no final de semana, né, diante de uma emissão de uma certidão negativa, né, que era esperada desde o início da gestão, né, onde era trabalhado pontos, né, desde o início, desde janeiro, né, que a gestão ela vinha trabalhando, né, para que conseguíssemos emitir essa certidão negativa, né, de tributos da Receita Federal e da dívida ativa, né, da União. E o fato, por exemplo, de Caicó ter ficado esse tempo todo no CADIM, impediu o município de realizar que tipo de transação, por exemplo? Por exemplo, se essa certidão, né, se essa regularidade, ela não tivesse acontecido até dezembro, então todas as emendas desse ano, no caso, desse ano, certo, que iria para o orçamento da União no ano de 2021, né, para ser executadas de 2022 em diante, elas não poderiam ser assinadas. Então, Caicó ficaria de fora, né, de uma forma completamente, né, do orçamento da União para os próximos anos. Então, Caicó corria o risco de perder milhões de reais em emendas. Milhões de reais, inclusive o Siscom, né, como a título de exemplo, e tantas outras, né, emendas que estão destinadas, né, direcionadas pelos deputados, pelos senadores, né, que querem ajudar Caicó. Agora, foi difícil tirar Caicó dessa lista negra, dessa lista tão temida, né, pelos municípios? Sim, Marcos, porque assim, não é um único fato, né? São N fatos, né, que leva ao impedimento, por exemplo, de ter um calque regular. Um desses fatos seria uma certidão negativa, né? Diante do contexto de dívidas encontradas na Receita Federal, na Procuradoria da Fazenda Nacional, então esse único fato já leva a inscrição ao CADIM, a não emissão, por exemplo, da certidão do FGTS, porque existiu o fato também da perda do parcelamento do FGTS, o que impedia, né, concomitantemente a emissão da certidão do FGTS. Uma vez perdido e não negociado, como já realizado diversas tentativas, então também foi inscrito no CADIM, né, a dívida do FGTS. Agora, Caicó só tinha essa pendência, no caso, que impedia, por exemplo, que deixava o nome sujo? Não. No início existiam outras pendências, outras prestações de contas, né, que foram sendo regularizadas no decorrer do exercício, né? Mas era muito difícil a emissão dessa certidão, pelo contexto da dívida, pelo contexto de uma renegociação aos moldes que estava, né, que teria que, por exemplo, desembolsar em torno de 800 mil para dar uma entrada, né, fora as parcelas mensais que deveria dar continuidade ao pagamento. Por quê? Porque a dívida de Caicó, ela ultrapassava os 5 milhões. Quando a dívida ultrapassa os 5 milhões, não pode existir um parcelamento simplificado. Então, nós teríamos que cancelar todos os parcelamentos já existentes,
dar a entrada desse parcelamento e novamente voltar aqueles parcelamentos antigos, o que geraria uma espécie de pedágio de 20%, né, de toda a dívida que existia no município. Agora, como é que, eu queria só para que o ouvinte possa entender, por exemplo, Caicó conseguiu sair do cadinho, o que deixa entender de que o município, no caso o município devia para que estivesse nessa lista e pagou ou teve que parcelar, como é que foi isso? Devia sim, né? São N débitos, eram N débitos, na verdade, né? Parcelamentos atrasados, dívidas novas que chegaram aos autos de infração agora, né? E o último parcelamento, para que vocês tenham ideia, o parcelamento foi de 11 milhões. Né? Então, que foi feito o último parcelamento, né? Era uma dívida de 11 milhões, que englobava, né, os débitos do parcelamento do FGTS e outras multas tributárias, né, e previdenciárias. Então, esse foi o último parcelamento, né, que foi ajustado perante a Procuradoria da Fazenda Nacional. Deixa o município numa situação mais confortável, ganha um fôlego, por exemplo, para fazer que tipo de ação? Com certeza, né? Então, o gás agora se cria novamente, né? A força de ir atrás de emendas de parlamentares para que se destinem, né, emendas para o município de Caicó, já que aí nos próximos dias, né, essa migração de dados ela vai ser realizada, né? A certidão da Receita e da Dívida Ativa ela foi emitida na sexta-feira por volta das 18 horas, né? Nós mandamos a solicitação da liberação da certidão na quinta, eram as 9 horas da manhã, né? E com mais de 24 horas, pouco mais de 24 horas, um processo bem rápido, bem ágil, né? Que muitas vezes demora em torno de 8 dias no contexto, né, do atendimento atual da Receita Federal, né? No sábado, ao consultar, estava lá a certidão emitida, né? E isso agora, durante a semana, vai ser a transferência de dados para que o CALC, né, ele fique totalmente irregular. Ok, então tá aí uma boa notícia, né, que Caicó saiu aí do cadinho. Inclusive ontem, através de sua assessoria de imprensa, o prefeito chegou a afirmar que Caicó tem quase 11 milhões de reais para serem investidos, né, que dependem inclusive dessas certidões negativas, né? Esse dinheiro já está na conta, ainda vai chegar? Não, há exigência, né, Marcos, para assinar todas essas emendas, há exigência, né, do nome limpo da cidade no CALC, por exemplo. Então, de hipótese desse nome limpo, né, então vai ser feito, né, toda a assinatura dessas emendas, né, desses contratos para que sejam colocados, né, dentro do orçamento. Aproveitar aqui a ocasião, com certeza as pessoas que estão nos ouvindo aqui nesse momento, tem muita gente que nos liga todos os dias. Como é que está aquela questão do aumento do limite para se pagar os empréstimos consignados? Sei que a Câmara aprovou, o prefeito sancionou, algumas agências bancárias, como por exemplo o Bradesco, até semana passada não tinha ainda colocado para funcionar. Já está tudo resolvido? Por parte do executivo está tudo resolvido, né? A lei está sancionada, aí fica só a questão dos bancos implementarem isso nos sistemas internos, né? Para botar para funcionar. No que depende do município já foi feito? Já foi totalmente regularizado. Como é que está a previsão de arrecadação? Vocês pretendem terminar 2021 com uma boa arrecadação no município? Isso, nós estamos aí com o refis aberto, né, até 30 de novembro, então esse prazo ele não vai ser dilatado, né, 30 de novembro é o prazo máximo, né, para que o contribuinte ele procure, né, a Secretaria de Tributação, né, para fazer a adesão do refis, né. Fora isso, depois disso, aliás, né, nós passaremos à fase da execução. Já estamos trabalhando em algumas execuções, né, com os principais devedores, mas temos essa oportunidade, né, para que o contribuinte ele também, né, como a cidade de Caicó agora, fique, né, de uma forma com o nome limpo, né, evite de que o CPF ou o CNPJ seja inscrito,
né, em órgãos de proteção ao crédito, como Serasa, SPC, e até mesmo, né, diante do contexto, dependendo do total da dívida, né, que seja executado e solicitado de uma forma judicial, né, a penhora de um bem, por exemplo. Então, quem quiser aderir ao Refis já pode. Já pode. Que tipo de tributo eu posso parcelar no Refis? Qualquer tipo de tributo da ordem tributária do município, ou seja, que esteja dentro do fator cobrança, né, do município, ele pode ser parcelado no Refis. Agora, dívidas a partir de quando? Dívidas a partir, inclusive, de até julho de 2021. Desse ano, inclusive. Desse ano. No caso, é bom deixar claro que o Refis ele dá desconto apenas nos juros. Na multa e nos juros. O principal... O valor total da dívida, não? Não, só na multa e nos juros. Ok, e é bom também deixar claro, porque eu vejo algumas pessoas que criticam, algumas vozes que criticam, por exemplo, o Refis, eles já falam o seguinte, que muitas pessoas aproveitam o Refis, aderem ao Refis, fazem um parcelamento para conseguir tirar a certidão negativa e depois não paga. Quer dizer, vira uma avalanche, não é isso? Isso, Marcos. Então, isso foi uma preocupação nossa, né, que o contribuinte que ele faz uma adesão ao Refis e ele passa, por exemplo, 3 parcelas sem pagar, ele vai perder o Refis e vai perder todos os benefícios, né, que porventura ele tenha conseguido nesse programa, né, de refinanciamento. Outra questão que também está em estudo é o seguinte: o contribuinte ele só vai ter um desconto no IPTU, por exemplo, de 2022, se ao término do exercício de 2021 ele esteja adimplente com o município. Então, se o contribuinte ele não está adimplente com o município, né, com suas obrigações tributárias até 31 de dezembro, ele não vai ter a concessão do desconto no IPTU do ano seguinte. Entendi, então ficou bem claro, né? O ouvinte pergunta aqui onde é que está a Secretaria de Tributação aqui do município. A Secretaria do município está por trás do Colégio Kennedy, né? Em frente a um dos lados do INSS. Entendi, ali. Então, por trás do Colégio Kennedy, né? E fica em frente a um dos lados do INSS. Você sabe a rua decorada, não? Rua Joaquim Gorgônio. Rua Joaquim Gorgônio, pronto. Então ali é onde está agora a tributação. Ok, Salmo, quero aqui aproveitar e agradecer aqui a sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Somente agradecer, né, Marcos, a oportunidade e a alegria de poder, né, publicizar esse feito, né, essa alegria para a gestão, né, e mais à frente, né, a gente vem dar uma reforçada aí nos pontos do Refis. Outra pergunta que o ouvinte quer saber, como é que está esse existe por parte do município de Caicó interesse em realizar parcerias público-privadas com relação à questão de calçamento de ruas ou não? Esse projeto, né, dessa parceria, ela está sendo montada, né, uma nova legislação para ir à Câmara, né, e ter definitivamente esse projeto aprovado. Outra pergunta aqui que chega, os quinquênios que não estão sendo pagos, e aí? Tem que ver, né, direitinho essa questão. Por exemplo, um quinquênio novo ele não pode ser implementado diante da lei federal, né, que impede qualquer tipo de aumento nesse ano, né, como também no ano anterior. Outra pergunta aqui, o ouvinte quer saber se existe a possibilidade, aliás, tem previsão de pagar as férias? Eu desconheço. Aliás, perdão, eu acho que é o 13º salário, certamente. O 13º. Porque férias só quando tem Exatamente. Direito. Então, as férias elas vêm da Secretaria de Origem, né, e isso é colocado na folha de pagamento mensal. Quanto à questão do 13º, né, isso aí a gente já vem trabalhando, né, agora já ganhamos um fôlego porque agora o foco, né, deixa de ser essa questão da adimplência do município e passa a ser
o 13º salário. Mas você acha que vai dar para antecipar? Até o prazo final, né, que é 20 de dezembro, com certeza, né, nós vamos nos empenhar para fazer essa quitação. Então, no caso, a tendência é que o município pague de uma vez só. Isso. E o compromisso de manter o salário em dia até o final do ano continua? Continua sim. Ok, então, só. Obrigado por sua participação. Agradeço, Marcos. 6 horas e 29 minutos, conversamos